Olha que vídeo fantástico que eu vou te mostrar aqui agora. Pablo Marçal e Renato Cariani, eles conversando ali entre si, acredito que na hora da refeição, eu vou te apresentar o vídeo aqui do lado, tá bom? E você vai acompanhar comigo neste exato momento. Eles falam sobre a questão da alimentação, ou seja, a alimentação que os adventistas do sétimo dia têm, inclusive sobre a carne, que ele vai falar aqui agora. Presta bem atenção, acompanha o vídeo aqui do lado e daqui a pouquinho eu quero te apresentar algo também que é importante, tá bom? Fica aí no vídeo, acompanha comigo aqui, ó, neste exato momento. Olha só. Impressionante. É que não tem um povão assim, tem uma religião. Lembra? Que é os adventistas. Que aí de um lado da cidade tem muita expectativa de vida, de uma rua, e do outro lado não tem, por causa da religião deles, do estilo de vida. Os adventistas, foi eles que criaram a carne. Como é que chama aquela carne? Vegetal. Carne vegetal. Gastaram milhões de dólares. E lá nos Estados Unidos é o povo que tem maior longevidade. É uma comunidade que come todo mundo. Os adventistas, eles não é que eles não podem comer carne, mas eles dão preferência a não comer carne. Então eles comem muito proteína vegetal, tiram um dia da semana para literalmente pensar ali só com a família e com Deus, então reduz o estresse. Fatores que uma vida moderna contribui para o estresse. Deus seja louvado, hein? Que bate-papo gostoso, que bate-papo legal ali entre Pablo Marçal e Renato Cariani, falando sobre a questão da alimentação dos adventistas. E comprovado cientificamente, os adventistas do sétimo dia são pessoas que mais vivem e têm uma saúde diferenciada também, né? E nós, em si, abdicamos de muitas carnes, a qual uma boa parte da população comem e dizem que não faz mal nenhum comer esses tipos de carne, como camarão, como a carne de porco, né, e frutos do mar, enfim. Amigos, você sabia que tem algumas pessoas, por exemplo, que pegam textos da Bíblia apenas para se autoassaciar ou querer fazer alguma coisa? Por exemplo, eu vou ler esse texto aqui, ó, rapidinho. Me permite ler esse texto para que fique bem interessante. Aqui nós vamos ter, por exemplo, Jesus e a tradição dos anciãos e o que contamina o homem, né? As pessoas pegam exatamente o que está escrito em Mateus capítulo 15, o versículo, por exemplo, 11, aonde diz, ó, não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Olha que interessante, como é fácil entender esse texto dentro do seu contexto. Algumas lideranças religiosas pegam esse texto para dizer assim, não, Jesus o liberou para que a gente possa comer todo tipo de carne, porque ele diz que o que contamina o homem não é o que entra, e sim o que sai. Percebe que Jesus estava falando de uma tradição, a qual os fariseus, né, eles tinham na época. Os fariseus aqui, eles na verdade eram pessoas hipócritas. E Jesus estava advertindo eles, porque os discípulos, os fariseus ali, eles viram Jesus, eles viram os apóstolos comendo sem lavar as mãos. E aquilo era uma ofensa diretamente para ele, na cultura deles. E ali eles chegam para Cristo e dizem assim, os seus discípulos, os teus seguidores, eles comem sem lavar as mãos, era uma tradição da época. Eles querem colocar Jesus à prova aqui nesse momento. E Jesus dá uma dura repreensão neles. E sabe qual foi a repreensão? Eu vou voltar aqui rapidinho. A repreensão foi, ó, eu vou ler em Marcos, que também está registrado em Marcos capítulo 7, versículo 6, diz, ó, respondeu-lhe, bem profetizou Isaías a respeito de vós. Jesus usa uma palavra dura e diz, ó, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Você percebeu que era uma cultura que esses fariseus eles tinham na época? Porque eles não comiam sem lavar as mãos.
Era um costume deles. E eles ficam revoltados ao ver os apóstolos comendo sem lavar as mãos. Amigos, olha só, Jesus, quando ele enfatizou em dizer que o que contamina o homem não é o que entra, e sim o que sai, Jesus estava falando de pecado e não de alimento. Jesus não estava aqui dando uma ordem ou liberando para que a humanidade comesse agora todo tipo de carne. Não era isso. Não é isso que o texto está falando. O texto fala de tradição, cultura da época. Comer sem antes lavar as mãos. Tá bom? Eles só comiam depois que lavavam as suas mãos. E quando Jesus chama eles de hipócrita, sabe por quê? Porque eles estavam transgredindo a lei de Deus. Eles não honravam o seu pai e a sua mãe. Sabe qual era a maior preocupação deles aqui? Era com o exterior. Eles não estavam preocupados com o interior. É tanto que o coração deles estavam tão duros, mas tão duro, que eles sentiam raiva, sentiam inveja, rancor do próprio Cristo. Entendeu agora o real sentido desse texto? Jesus ele não estava dando uma ordem, liberando para você comer todo tipo de carne. Se você for ensinado dessa forma, agora você está sabendo que o texto não quer dizer sobre a liberação de uso de carne. Jesus estava falando de tradição, tá bom? De uma cultura que eles tinham na época. E quando Jesus diz, olha, vocês honram-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Você percebe que Jesus dá uma apanhada por baixo dele aqui. Amigos, olha que comentário interessante aqui que eu vou compartilhar com você. Ó. Para ele o pecado estava enraizado na pessoa interior ou no coração. Achamos mais fácil manter a aparência cristã por meio de que fazemos ou deixamos de fazer. Contudo, enquanto os seres humanos olham para a aparência exterior, Deus vê o coração. Quanto à alimentação, Deus tem um plano desde o princípio. Deus ele tem um plano desde o princípio sobre a questão da alimentação. Você vai ver ó, em Gênesis capítulo 1, versículo 29 e 30, Levítico capítulo 11, versículos 2 a 23, Atos capítulo 10. Atos capítulo 10, só para nós darmos um spoilerzinho aqui, Atos capítulo 10 é a resposta do que Pedro vê sobre o lençol quando Deus diz, olha, mata e come. E Pedro diz, jamais colocarei coisa impura na minha boca. Entendeu? Atos capítulo 10 é a resposta para essa passagem bíblica aí. Jesus estava tentando mostrar para Pedro, de que ele não deveria fazer acepção de pessoas. E o outro texto aqui é 1 Coríntios capítulo 10 e o versículo 31. Tá bom? Então que Deus ele te abençoe de forma especial, de forma maravilhosa, que o anjo do Senhor acampe ao seu redor. E se você precisar de mais compreensão a respeito sobre o assunto, eu convido você a procurar uma igreja adventista mais perto da sua casa. Eu tenho certeza que alguém vai estar disponível para te orientar sobre temas interessantes da Bíblia, tá bom? E lembrando que Deus, ele é criador, ele quer que eu e você cuide da nossa saúde. Nós não fomos feitos para comer carne, nós fomos feitos para se alimentar de forma saudável. Então que Deus ele te abençoe, tá bom? Ouça os conselhos do mestre, ouça os conselhos do pai, e eu tenho certeza que você será bem-sucedido na presença de Deus e aqui sobre esta terra. A pandemia foi uma resposta, um exemplo de que devemos evitar comer certas coisas, tá bom? Que Deus ele te abençoe, fica aqui o meu abraço e convido você a se inscrever aqui no canal. Se você gostou do vídeo, curte aí, para que o YouTube possa compartilhar, impulsionar esse vídeo para mais pessoas e que mais pessoas possam ver essa mensagem aqui. Comenta e compartilha.